Olá, estou sabendo, né, da nova que parece que o Alexandre de Moraes novamente fez lá um dos seus atos violando a liberdade de expressão, né? Ele já vinha ali, já bloqueou o Telegram, acredito que em março, e o Telegram covardemente recuou, sendo que não deveriam ter recuado. A liberdade, como eu disse, ela não é negociável, e a pior ditadura ela vem do judiciário. Obviamente, o judiciário como um todo não é o Alexandre de Moraes, mas infelizmente o Alexandre de Moraes compõe a Suprema Corte. A Suprema Corte decide sobre tudo. Né? A notícia aqui ela é um pouco enviesada, lógico, ela já disse que são golpistas. Ó, operação contra empresários que falaram em golpe assusta bolsonaristas. Primeiro, o que um dos caras comentou prefiro o golpe do que a volta do PT. Eles que preferem, não que vai ter. E isso aqui é uma mensagem do WhatsApp. O STJ disse que não pode ser usada mensagens do WhatsApp para investigação criminal. Que engraçado, né? Olha, militantes relatam medo de prisão por opiniões no WhatsApp. O que já aconteceu, né? O que já aconteceu. Muito já aconteceu esse tipo de coisa. Especialistas explicam que liberdade de expressão tem limite também na internet. Não existe limite de liberdade de expressão, isso é um mito. O que existe é liberdade de expressão e censura. A liberdade de expressão, já expliquei isso em outros vídeos, a liberdade de expressão ela é absoluta. O que você fala, o que você diz, não é um direito natural. Isso é o único direito que o Estado democrático de direito, ele tira de você. Porque os direitos de primeira dimensão, eles falam justamente isso, é o Estado não agir. A esquerda e o establishment político, eles querem que o Estado cresça. Então é lógico que eles vão querer destruir a liberdade de expressão. A primeira coisa que eles vão tentar destruir é a liberdade de expressão. É muito simples. A ação da PF contra empresários que defenderam o golpe de Estado. Caso o petista Lula vença as eleições, pesou o clima nas redes sociais de militantes bolsonaristas. Engraçado que, por exemplo, autorizada pelo ministro Moraes do Supremo, a pedido da própria PF, a operação foi deflagrada pelo colunista Guilherme Amado do Metrópolis, que é um site de esquerda, né? Diga-se de passagem. O que é engraçado, porque como é que ele obteve essas mensagens, teoricamente? Será que foi da mesma forma que a Intercept conseguiu? Por hackers, né? Será que teve a atuação de um hacker? Então essas mensagens foram obtidas de forma ilegal? É engraçado isso, né? Como que funciona essas coisas, né? Revelar conversas de teor golpistas entre executivos em um grupo de WhatsApp. Como é que ele conseguiu revelar? Isso que é engraçado. O caso foi encarado por aliados do candidato à reeleição Bolsonaro como uma ação orquestrada para calá-los e prejudicar a campanha do atual chefe do Executivo Federal. Dormimos no Brasil e acordamos na Coreia do Norte, comparou o bolsonarista Gustavo Gaia em vídeo postado na terça. É verdade. Com mais de 1 milhão de inscritos em canal no YouTube, o Influência Digital deu o seguinte título à publicação: hoje o Brasil deixou de ser democracia. Já a democracia, a velha democracia, ela já não existe muito mais. Ela já deixou de existir há muito tempo. Você tem aí os Estados Unidos, posso dizer ainda um exemplo de uma democracia velha, ainda viva. É verdade, mas não existe isso. Isso é uma ilusão. A liberdade, nós não somos livres. O homem ele é escravo do Estado. Infelizmente essa é a verdade. Eles substituíram o Estado católico por um Estado ateu. Essa é a verdade. Por esse Estado democrático aí que eles falam. Na realidade, a internet ela justamente veio para quebrar o monopólio das big techs, né, e dos grandes portais jornalísticos, né? Porque vocês
é aquilo que eu já comentei no outro vídeo. É verdade, as grandes empresas de jornais, elas perderam muito dinheiro com a internet. Até hoje eles estão sofrendo, a Globo está tendo uma crise, está tendo que demitir, muita gente demitiu, até o Casagrande, né? E justamente por isso, porque eles não têm mais audiência que eles tinham antes. Eles não têm mais audiência, as pessoas estão tudo na internet. Olha lá, imagina que você participe de grupos de WhatsApp, nesses grupos você verbaliza sua indignação com o que está acontecendo no país, discursou ele, antes de acusar o STF de articular politicamente a volta do Lula à presidência. Sim, eles estão fazendo isso mesmo. O Alexandre de Moraes, tem até uma coisa muito suspeita, daquele tal de Janones, André Janones, ele parece que é aliado do Lula, e antes de ter essa operação, ele falou assim, não, agora eu tenho uma leve impressão de que o Luciano Hang não vai mais falar contra mim. Então vocês veem que isso aí tudo é vazado, a esquerda já está sabendo. O golpe lulista, na verdade, se você for falar em golpe, já é mentira, porque é um contragolpe, porque o golpe já está sendo feito para botar o Lula de volta ao poder. O golpe é esse, orquestrado pelo Alexandre de Moraes e pelo STF. Né? A gente sabe que a maioria, só 2 ou 3 ministros lá, todos foram indicados ou pelo Lula, ou pela Dilma, ou pelo Temer. E os 3 são aliados. Lembrando que o Temer, ele compôs a chapa Dilma-Temer 2 vezes. Eles falam lá de golpe de Estado, mas ele era parte do governo da Dilma. Eles estavam lá, não. É aquilo que eu digo, a política é isso. Temer, Lula e Dilma estavam um ao lado do outro. A Dilma ficou de um lado e o Temer ficou do outro. Foda-se, estavam enfileirados da mesma forma. Não adianta, o Temer é aliado do PT e sempre foi. Não sei porque essa turma fica falando de golpe. A Dilma caiu porque ela perdeu o apoio dos políticos, é simples. E, obviamente, apoio popular também. A Dilma conseguiu o feito histórico. Isso aí é pra realmente a gente... É um feito histórico, gente. A Dilma conseguiu unir uma direita que nunca foi grande no Brasil. A direita no Brasil nunca foi grande, nunca teve expressão. O Brasil sempre foi um país muito de esquerda. Você vê que pessoas que moralmente, que eticamente, sempre foram de esquerda, por exemplo, como Nando Moura, que depois virou cristão, aí diz que era de direita. A gente sabe que o Nando Moura ele sempre foi um cavalo de Troia. Realmente o Paulo Cogos e outros já avisaram que o Nando Moura sempre foi muito cancelador, né? Ele é o Felipe Neto da direita, sempre foi. Só que vocês percebem que até pessoas que eram muito politicamente progressivas apoiaram o Bolsonaro, se uniram, né? O MBL nunca foi realmente bolsonarista, o MBL apoiou o Bolsonaro só no segundo turno, tá? Primeiro turno acho que eles apoiaram Dória e não apoiaram o Bolsonaro no primeiro turno, para vocês verem como funciona o MBL, né? Então quem está fazendo o golpe é o próprio STF, ela já virou totalitarismo, pessoas estão recebendo a PF por causa de prints em grupos de WhatsApp, disparou Gar em tom alarmista que também pode ser percebido em grupos bolsonaristas presentes no Twitter e no Facebook. O que eu acho mais engraçado é como que eles conseguem se infiltrar nesses grupos. O pessoal é muito burro, né? Não é possível, não sabe privar grupos no WhatsApp, alguma coisa. Como é que um jornalista desse consegue se infiltrar numa coisa dessa? Entendeu? Ou utiliza um chat privado, conversa com um ou outro. Porque uma conversa em você com uma outra pessoa, ela só pode ser divulgada se a pessoa divulga. Né? No caso, por exemplo, do Mamãe Falei, uma pessoa de dentro vazou. Nesse caso foi a mesma coisa ou alguém se infiltrou lá dentro? O que indignou a militância bolsonarista foi a operação policial em endereços ligados a empresários que apoiam o presidente que tiveram conversas de teor golpista expostas pelo colunista Guilherme Amado do Metrópolis. A PF cumpriu mandado de busca e apreensão nas casas de Afrânio Barreira Filho, dono do grupo Cocobambo, Ivan Warbel, não sei dessa W3 Engenharia, não sei, José Isaac Pérez, dono da gigante de shoppings Multiplan, Luciano Hang, do grupo Avan, que não falou nada, tá? Mais engraçado é isso. O Luciano Hang não falou nada. André Tissotti, da Sierra Móveis. Marco Aurélio Raimundo, o Morongo.
da Mormai, Maier Nigri, da Tecnisa e José Cuori, dono da Barra World Shopping do Rio de Janeiro. Engraçado, ó, esses caras todos aí... eu não gosto muito do Luciano Hang, eu acho que ele é um corporativista. Ele poderia usar o dinheiro dele para fazer muito mais coisas. Fique muito claro aqui, eu acho que o Luciano Hang ele poderia fazer uma frente muito maior, por exemplo, pedindo a separação do Sul, né? Votando, falando, apoiando o Sul é meu país, se alinhando com outras pessoas para fazer o Sul é meu país, porque, cara, eleições, na verdade, não conta nada. O Brasil ele tem um líder, é o STF. Quer quebrar essa hegemonia do STF? Vote Sul é meu país. Eu já falei isso no vídeo aqui. A secessão é o melhor remédio. Ah, mas secessão não é legal. Foda-se. Os russos lá daquelas regiões lá de Lugansk, né, e Donetsk, também é ilegal fazer a separação, fazer o separatismo. Mas eles estão se separando. Estão se separando. Não adianta ser legal, não. Adianta quem tem a arma. Quem tem o poder para fazer o separatismo. E separação não é bem um golpe, porque golpe de Estado é você tomar o poder. Separação você não está tomando o poder, você está separando. Você está fazendo uma secessão. Pode fazer até um movimento secessionista de separação, como aconteceu, por exemplo, lá no Uruguai. O Uruguai era parte do Brasil, para quem não sabe. O Uruguai era parte do Brasil, hoje em dia não é parte mais do Brasil. Eles se tornaram, exatamente, o José Cuori, dono do Barra World Shopping, no Rio de Janeiro, eles se tornaram alvo de investigação depois de serem expostas mensagens como a enviada por Cuori, que publicou no grupo: prefiro o golpe do que a volta do PT, 1 milhão de vezes. Com certeza ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil, como fazem várias ditaduras pelo mundo. Como a investigação é sigilosa, não se conhece ainda quais indícios, além das mensagens, podem ter sido apontados pela PF, levados em conta por Moraes ao autorizar a operação que preocupou e indignou bolsonaristas. No próprio grupo de empresários, como também noticiou Guilherme Amado, a ação resultou em medo e debandada. Ecos desse comportamento podem ser encontrados em toda a rede de militância virtual ligada a Bolsonaro. Aqui, excluindo mensagens do WhatsApp, vai que vaza alguma coisa, sofre busca, apreensão e bloqueio da conta bancária por emitir opinião em grupo de amigos. Tweetou também na terça Zoe Martins, colunista da Jovem Pan, que tem 357 mil seguidores na plataforma. Uma resposta para Zoe Martins: tenha Bitcoin. Se você está com medo de bloqueio de conta bancária, tenha Bitcoin. Você fala: Alexandre de Moraes bloqueou minha conta bancária? Foda-se. Foda-se, meu dinheiro tá tudo em Bitcoin. Você não tem como bloquear meus Bitcoins. Faça igual o Daniel Fraga. O problema dessa gente, nesses tais bolsonaristas, é que eles não lutam contra o Estado da forma boa, que é Bitcoin. E outra coisa que eles poderiam tentar buscar um anonimato, né? Botar um nome fake, utilizar VPN, né? Coisas que muita gente faz, botar pseudônimos para tentar burlar esses infiltrantes. E só eles vão saber quem que eles estão falando com ele. Começar a fazer código Morse mesmo, tentar driblar esse tipo de coisa, entendeu? Dá pra fazer isso aí, porque, por exemplo, você vai numa justiça, como é que eles vão associar você esses nomes? Usa pseudônimos, sei lá, a Rocha agora ou nunca, sei lá, vai agora ou racha, entendeu? Xandão cabeça de piroca, bota o nome lá mesmo pra zoar. Fala: aqui, ó, seu idiota, aqui, ó, manda uma mensagem assim lá: ó, aqui o idiota do Metrópolis, enfia isso naquele lugar, entendeu? Pra trollar mesmo. A direita falta um pouco disso. Já que está sendo muito perseguida, começa a adotar pseudônimos, começa a tomar atitudes anti-Estado, defender sonegação. Só que, óbvio, ali é muito empresário, eles são favoráveis a impostos, né? Você ainda está usando o WhatsApp para conversar privadamente entre amigos? Provocou também ontem o perfil da juíza do trabalho Ana Ficha, que apoia publicamente o Bolsonaro. Objetivo alcançado: pessoas com medo de falar livremente em chats privados e empresários receosos em apoiar publicamente o presidente. Lamentou também no Twitter o influencer Ed Raposo, que é candidato a deputado federal no Rio de Janeiro.
Os limites da liberdade de expressão, já começa errado, não existe limite da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela não há limite porque ela não agride ninguém, ela não é uma agressão. Você falar que prefere um golpe ao governo Lula, não é agressão. Isso não está agredindo ninguém. É uma fala ao ar. É a mesma coisa quando a esquerda, por exemplo, ela fala: preferimos uma Venezuela do que um Bolsonaro. A Venezuela é um golpe de Estado, também vive uma ditadura. Tem gente sendo perseguida por isso? Tem gente sendo perseguida. A gente sabe que a esquerda quer realmente um governo socialista, comunista, que prenda opositores. Mas ninguém fala a respeito disso. Ninguém é contra esse tipo de coisa. Muito pelo contrário. O Alexandre de Moraes, todos esses caras, eles concordam com isso. Que tem que perseguir o opositor de direita. Sobre a operação que mirou os empresários, militantes bolsonaristas argumentam repetidamente que as declarações não configuram um crime, mas apenas constituem opiniões preferidas em um grupo privado. Você preferir, se você dizer que prefere um golpe do que o Lula no governo, é uma opinião. Isso é uma opinião. Não há nenhuma ameaça. Isso é uma ameaça. Que ameaça que isso é? Ameaça você ameaçar com armas, com força. Isso não é uma agressão. Você fala, prefiro isso. Para profissionais consultados pelo Metrópolis, que é um site de esquerda, porém na internet não há espaço para que seja terra sem lei. O que é terra sem lei para esses caras? É onde a liberdade de expressão não pode ser controlada pela esquerda. Porque a esquerda faz esse tipo de coisa também. Eles defendem ditaduras comunistas, só que não há nada, né? Assim, até mesmo mensagens em grupos privados podem ser alvo de investigações policiais. Especialistas afirmam que há limites para a liberdade de expressão, que é um direito constitucional, mas que não liberam o cometimento ou a incitação a crimes. Engraçado, né? Quando o Lula foi grampeado pelo Moro, a esquerda toda entrou em colapso. Que absurdo, não pode grampear o presidente. E o próprio STF falou, não pode. Não pode ter grampeado o presidente. Na verdade foi a Dilma, né? Olha isso que engraçado, né? E eles falam que não beneficiam um candidato. A justiça não admite a liberdade absoluta, sem condicionantes. Em direito constitucional, a gente aprende que direitos fundamentais não são absolutos. A liberdade de expressão não pode abrigar crimes como xingar de macaco, ofender pelo gênero ou cometer injúria. E tem que ser descriminalizado. Tudo isso tem que ser descriminalizado. É só descriminalizar. O crime de injúria ele existe, por quê? Porque é criminalizado. Descriminaliza. Na verdade, não é nem crime, é contravenção, né? Esses comportamentos não estão protegidos pela Constituição. Será mesmo? Há quem diga que não, que são protegidos sim. Explica a jurista Marilene Matos, especialista em Direito Administrativo e Constitucional e professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Deve ser uma universidade pública, né? A incitação ao planejamento de atos contra a ordem democrática também não estão protegidos pela lei, completa ela. Não há nenhuma incitação ao planejamento, muito menos planejamento. Os G-prints, outro argumento que aparece com frequência nas redes bolsonaristas é a crítica ao uso de prints de conversas em aplicativos como provas ou indícios de crimes. Em junho do ano passado, isso é que eu falei, o STJ decidiu que prints não são provas aceitáveis, porque capturas de telas podem ser alteradas e por isso não são confiáveis. Exatamente. Para Marilene Matos, porém, há a possibilidade de essas capturas serem usadas como parte de uma investigação como um caminho para a produção de provas. O advogado Matheus Falivene, especialista em direito penal, explica que as autoridades podem ter acesso ao conteúdo total de conversas, e não apenas aos prints. Investigações de crimes em grupos de aplicativos normalmente começam com a denúncia de alguém que participa do grupo. Essa pessoa tem as mensagens. Com ordem judicial, é possível que a polícia e o MP tenham acesso ao conteúdo para fazer apurações. Explica ele que também detalhou a Metrópolis os limites entre crimes e liberdade de expressão. É permitido criticar o Estado, mas não é permitido... Não, mentira aqui. Isso aqui é mentira. Não é permitido criticar o Estado. Você não é permitido criticar o Estado. Na atual situação, se você é uma pessoa grande... dois ou uma. Ou você é um Daniel Fraga e você vence o Estado,
coloca tudo em Bitcoin, porque assim, o que o Estado ele pode o que o Estado pode fazer para te prejudicar? Acabar com o teu dinheiro. Tem Bitcoin? Foda-se o Estado. Literalmente isso, foda-se. Por isso que eu falo, esses caras são muito burros. Se fosse o Luciano, cara, acaba com todas as contas, com todas as contas de banco que esses caras têm, compra tudo Bitcoin. Vá, beleza, STF, vá atrás do meu dinheiro. Tô esperando. A carteira privada, como é que eles vão atrás? Não tem como. Chave criptografada, não tem como. É permitido, tá, vamos ver aqui. É permitido criticar o Estado, não é permitido. Mas não é permitido utilizar da violência ou grave ameaça com o objetivo de abolir as instituições democráticas. Não teve nenhuma violência, muito violência. Violência é o quê? É um ato do quê? De lesar lesar o físico de outra pessoa. A violência é o quê? Você chegar e infligir o dano físico em alguém. Dizem que o dano psicológico, aí já é relativo. Violência a causar dano físico. Teve dano físico? Não. O Estado, primeiro, que não é uma pessoa. O Estado é uma máfia, é uma entidade que comete crimes, que proíbe, né? Por exemplo, é proibido, o Estado ele não pode violar a sua privacidade. Mas eles fazem. Eles espionam. É proibido você espionar alguém, mas eles espionam. Objetivo de abolir. Não teve nenhum objetivo de abolir nada. Não teve... E que grave ameaça que teve? Você falar que prefere golpe? Eu posso falar, eu prefiro um regime do Pinochet do que uma Cuba socialista. Isso aí é opinião. Eu prefiro isso ou aquilo. Também não é permitido que um grupo de pessoas se una, não importa se em ambiente virtual, para montar estratégia para que isso aconteça. Não teve nenhuma estratégia para esse tipo aqui não. Isso aqui é outra mentira publicada pela Faveliani ao Metrópolis. É isso que eu falei. O Metrópolis, ele é um site de esquerda, tá? Ele é um site de esquerda. Para quem não conhece, eles são um site muito de esquerda, voltado ao Lula, e defendem o Lula mesmo. Mas é isso aí. É uma notícia terrível. A gente sabe que a maioria das pessoas de direita, sejam liberais, sejam conservadores, estão contra o STF. Muita gente, a pessoa nem é bolsonarista, está sendo contra o STF nessa decisão. Um dos caras ali, o Wang, não teve mensagem nenhuma dele falando de golpe ou nada, e mesmo assim fizeram a busca e apreensão na casa dele, o que é engraçado, porque como é que você faz um pedido de busca e apreensão de uma pessoa que sequer tem indícios de crime? Você precisa ter uma motivação para fazer busca e apreensão, né? Não foi esse o argumento que fizeram com o Lula? Que eu não podia ter feito o vazamento daquelas falas do Lula? Que eram ilegais? Mas ao reconhecer os hackers, né, para botar a parcialidade do modo de jogo, aí pode. Então, provas ilícitas para o STF podem valer-se quando é para beneficiar a esquerda. Quem viola o Estado Democrático de Direito, que entre uma dessas coisas prevê o contraditório em ampla defesa e o respeito a provas lícitas, é o STF. Quem viola o Estado Democrático de Direito é o STF. Provas lícitas só podem ser utilizadas, são elas só que podem ser utilizadas nos processos criminais. Em respeito à teoria da árvore envenenada. Quando tem um fruto só envenenado, toda a árvore é envenenada. Então tudo que se obtém por meio dessa prova ilícita, todo o conjunto se torna ilícito. Teoria da árvore envenenada. Do fruto envenenado, né? Tem disso no direito penal, né? Mas esses caras especialistas. Cara, direito penal direito é uma escola humana. Não há verdade absoluta. O que tem é debates. E o próprio Alexandre de Moraes, ele já determinou lá no início desse ano o bloqueio do WhatsApp, do Telegram, que não ia ter efeito nenhum, que
fique muito claro isso, não é ter fake nenhum, porque eu já tinha até baixado o VPN para burlar esse tipo de coisa, mas aí o Telegram andou para trás, infelizmente. Andou para trás, disse que ia fazer, que ia respeitar, até bloqueou o Alan dos Santos mesmo. E é isso. Cara, é muito triste a situação, muito periclitante. Não dá para confiar realmente no resultado justo com esses ministros que nós temos. Eles são ministros de esquerda militantes, tá? Nada do que acontece com a esquerda, quando a esquerda fala alguma coisa, você percebe que eles passam um pano muito forte. O PT já falou, uma política do PT já falou que não vai aceitar o resultado dessas eleições se não for no primeiro turno, se o Lula não vencer no primeiro turno. E, obviamente, o STF não fez nada em relação ao Lula, nada em relação ao PT, nada em relação a esse político, né? É a mulher, eu acho que é a mulher que falou isso. E a mídia toda está do lado do PT. Amanhã acho que é a sabatina do Lula no Jornal Nacional. Vamos ver como é que vai ser, vamos ver as perguntas vamos ver as perguntas do Bonner. O que o Bonner vai perguntar para o Lula, como o Lula vai responder. A gente sabe que o Lula ele é muito mais autoritário do que o Bolsonaro nas respostas. Ele não sabe falar quando é muito bem provocado. Ele não é mais aquele Lula paz e amor, né? Muito pelo contrário. E ele já falou que vai fazer coisas absurdas. A minha opinião, se ele for eleito, vai ficar insustentável o governo dele e vão tentar tirar ele por impeachment, ou ele se mantém fazendo golpe de Estado. É o Lula que vai fazer o golpe de Estado. Porque com o Alckmin como vice, é muito vantajoso para o Alckmin que o Lula cai. Fazer igual o que aconteceu com a Dilma, né? E o Lula no poder é insustentável, justamente por isso, pelas políticas que o Lula quer implementar. Restrição lá, limitação regulação da mídia, que ninguém fala nada. Acho engraçado isso, né? Um ataque à liberdade de imprensa, que ninguém fala nada. E outra coisa, o PT como governista vai ter que ter o apoio do Centrão. E é aí que mora o perigo. Porque o PT não vai ter o apoio do Centrão. O PT já não tem partido político apoiando. Como é que eles vão ter apoio do Centrão? Eles podem ganhar a eleição por fraude? Eu acho que eles vão ganhar por fraude, sim. Não acredito, acho que o STF já está mostrando que é muito partidário para o PT. Então, é muito simples eles darem um golpe, né? O STF dar um golpe é muito simples, né? A gente mostra aí como é que o STF age, né? É ridículo. Mas é isso, vamos acompanhar, vamos ver o que vai dar isso aí. A gente viu como é que o Maduro fez para ficar no poder, como o Maduro fez os seus golpes lá na Venezuela para se manter no poder. Ele utilizou literalmente a Suprema Corte para conseguir a independência, matou opositores políticos, prendeu, torturou opositores políticos, e é isso que vai acontecer no Brasil. Só que diferentemente, é isso que eu falo, cara, a esquerda ela se mantém no poder porque ela não tem escrúpulos. A direita ela tem muitos escrúpulos. Se a direita simplesmente pegasse, vamos matar todo mundo que for contra a gente. Acabou, não vai ter quem consiga quem consiga crescer para cima do Estado. O brasileiro é um povo gado, gente. O brasileiro é um povo gado. O brasileiro aceita a pandemia. Se o Bolsonaro quisesse, ele faria uma pandemia. Se falasse, toda a esquerda vai ficar em casa, toda a equipe jornalística vai ficar em casa. Ele poderia ter feito isso. Falar, não, jornalismo não é atividade essencial, vocês vão todos ficar em casa. O que ia acontecer? Que ia ter um monte de jornalistas sendo favorável ao quê? Todo mundo sair de casa. Então o Bolsonaro perdeu um pouco disso nessa questão. Então, ele poderia ter jogado contra o establishment, usando o establishment político, né? A gente sabe, muita coisa poderia ter sido feita mesmo, né? Enfim, um abraço, curta o meu vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe meu vídeo nas suas redes sociais, vamos partir pra cima, né? É o que sobra, senão vai acontecer igual aconteceu com as pessoas na Venezuela, e que está acontecendo no Chile, está acontecendo na Argentina, né? A Cristina Kirchner
tá tentando de todas as formas não ser punida pelos crimes que cometeu. É isso, até logo, gente. Desculpa o vídeo longo aí, mas é isso.